Eu preciso de um outro transporte para descarregar essa carga aqui e carregar outro caminhão. Então você tem uma agilidade completa. Você tem um motorista que tem um escritório do lado dele. Deu um problema... Mas vai precisar fazer um curso para fazer isso? De jeito nenhum. A coisa mais fácil. Você tem pré-gravado, só pré-gravado tem 64 mensagens no caminhão. Entendi. Ou então você pode escrever. Isso que era de serviço de segurança americano? Isso foi um projeto feito, era um projeto classificado da defesa americana, onde fazia todo o movimento das tropas americanas. E usaram na Guerra do Golfo também e passaram, depois da Guerra Fria, acabando a Guerra Fria, eles passaram a comercializar isso no uso civil. E foi um sucesso. Hoje, não só quebrou todos os outros concorrentes que tinha nos Estados Unidos, como estão tomando o mundo com esse sistema. E aqui está dando certo? E aqui vai dar certo sem dúvida. Agência de modelo, que é isso? Não, isso já passou, isso foi há muito tempo atrás. Pista de caialame que você iria comprar? Isso é coisa de jornalista, isso nunca você nem... aponta para mim, o que quer dizer isso? Isso foi inventado? Você não se considera jornalista? Não, eu sou jornalista. Então, mas isso é jornalista. Pensa você dizer, isso é coisa de jornalista. Mas é isso, eu nunca soube, isso saiu escrito nos jornais, eu li e ria isso. Eu falei, nossa, o pessoal não esquece de mim. Eletrodomésticos. Eu fiz muita publicidade para a FAET, a gente tinha uma participação muito pequena na FAET. Você não era um dos donos principais, não? Não, eu tinha uma participação pequena. Moda, você e Pilar Rossi são sócias. Seu barco chamava Pilar Rossi? Nós temos essa, a Pilar, o Ronaldo Rossi, era o construtor dos meus carros de corrida quando eu corri aqui no Brasil, da Super V. E um belo dia, nós estávamos na Europa junto, eu falei, como é que vai no Brasil? Ele falou, o Brasil a gente ganha muito dinheiro, mas a inflação come tudo. Eu falei, por que não vai fazer isso aqui na Europa ou nos Estados Unidos? Ele falou, você entra de sócio com a gente? Eu falei, entra, então vamos fazer. Então nós fizemos uma firma nova lá e praticamente abandonamos o Brasil, porque estava muito difícil trabalhar aqui. E hoje nós temos loja, até abriu agora uma em Miami, temos loja em Nova York, na E na Europa? E na Europa o comércio era meio difícil. Nós chegamos a abrir e fechamos e concentramos nos Estados Unidos. E como é que você explica aquele nome Pilar Rossi, que as pessoas devem achar? Essa é uma mulher na vida do Piquet, mais uma! Pilar é muito minha amiga. Pilar, eu acho que a gente se considera todos, somos irmãos. Você morava nesse barco, uma mansão aquática, vamos chamar assim. Num iate em Mônaco, na verdade. Hoje você mora no Cerrado, muito distante do agito europeu. Que mudança radical foi essa? Olha, essa mudança foi provocada, né? Eu quis morar aqui, primeiro eu quis Brasília porque eu adoro Brasília. Brasília, a qualidade de vida de Brasília é muito boa. Depois eu queria ter uma vida normal, eu queria cuidar dos meus filhos, fazer meus filhos crescerem, levar para a escola. Eu queria poder dormir na mesma cama durante um mês em seguida, né? Não viajar para um lado, para o outro. Então eu quis parar de correr para vir e me estabelecer num lugar onde eu quis sempre morar. Como é que um homem tão preocupado com as raízes, como você demonstrou agora, mora num barco, que é a coisa mais desenraizada que eu já vi? Eu te falo por quê. Porque na Europa eu sempre me considerei estrangeiro. Então eu sempre quis ter um barco, porque aí eu não tinha endereço certo. Eu fui residente em Mônaco durante anos, porque você não paga imposto de renda em Mônaco, como todos os pilotos são residentes em Mônaco, ou em outros lugares que o imposto é livre. E eu mudava de lugar para lugar, de semana para semana, eu parava no porto que queria, na Bahia que queria, então eu não tinha endereço fixo. Marinheiro mesmo. Você ficou amigo com a imprensa, que você disse que mente tanto, falou da Stephanie, da Caroline, não? De Mônaco? Nós fomos muitos amigos, eu passei uma parte do meu tempo em Mônaco, e a gente acaba se conhecendo e acaba se frequentando. Você namorou a Stephanie também ou não? Não. Não? Nenhuma das duas irmãs? Não. Nunca? Nunca. O seu pai já disse era político, você sempre disse que tinha horror à política. Digamos então que você, apesar de todo esse amor a Brasília, escolheu a cidade errada para viver, porque você deve tropeçar diariamente em políticos. Você continua com esse horror à política e você já pensou que você podia dar um bom governador de Brasília ou não? Não, eu não gosto de política e, sei lá, depois que eu estava tão animado com o governo do Collor no início e tudo, depois de toda a confusão que deu, eu tinha uma decepção tão grande e depois disso, toda essa corrupção que está sendo descoberta aí no Congresso, isso dá um nojo, uma coisa impressionante, sabe? E você vê tanto pessoal sofrido, essa fome em tudo que é lugar, essa necessidade de trabalho e tudo, e esse monte de impostos e pagar o comércio não sobrevive sem sonegação.
Então, tudo isso está errado e ninguém faz nada, ninguém muda a Constituição, o pessoal só quer trabalhar na política para o seu próprio bolso. Isso é uma coisa muito... Eu não estou generalizando todo mundo, mas que a maioria, sim, não há dúvida. Em quem você vai votar nas próximas eleições? Você já pensou nisso ou não? Porque, ok, você indicou os problemas, eles estão aí, eles são óbvios, etc. Mas qual a luz no fim do túnel? Olha, é difícil, viu? Eu não sei, cada um que chega, que tem propósitos novos, eu acho que você tem que copiar muito o que tem dado certo, entende? Então tem que procurar, ou ver o que aconteceu nos outros países, o que está funcionando lá e fazer igual no Brasil. Por exemplo, que país você citaria como modelo? Bote qualquer um que tenha sucesso. Primeiro mundo, Estados Unidos. Quantos impostos tem nos Estados Unidos? 2. Por que não faz a mesma coisa no Brasil? Fazer 2 impostos. Por que não tira esse monopólio e faz tudo e tira essas estatais? O governo tem que procurar tomar conta do governo, não de gerenciar empresas. E empresa gerenciada é um pouco difícil, porque são empresas que não têm dono. Tem que ter um dono para gerenciar. Você citou o Collor como uma decepção. Você era amigo dele há muitos anos. Foi amigo dele durante muitos anos? Eu não digo o Collor, ele foi uma decepção para mim. Foi o governo dele, entende? Eu acho que muita coisa que ele fez, hoje no Brasil, ainda reflete, ainda tem bons reflexos. O que, por exemplo? Foi a abertura dos postos, foi o início das privatizações. Isso foi no caminho certo. Agora, eu acho que ele estava envolvido por muita gente ruim em volta dele. E isso aconteceu o que aconteceu, entende? Agora, sei lá, hoje em dia, se falar com quem você vai votar, eu não sei, realmente eu não sei com quem eu vou votar, entendeu? Eu quero ver o que vão apresentar hoje. O que você quer ver? Você quer ver plano de governo, é isso? Eu quero ver um plano de governo. É o que você espera dos candidatos? Eu quero ver o plano de governo que você tem uma luz no túnel. É isso? É isso que eu quero ver. No próximo bloco, Piquet fica muito pessoal. Até já. Eu acho que pouca gente sabe, mas o tricampeão mundial Nelson Piquet já foi viciado em morfina e codeína. Isso porque ele teve seus pés estraçalhados num acidente em Indianápolis, na sua estreia na Fórmula Indy. Piquet, você bateu a 360 km por hora, velocidade ainda maior que a do Senna. O que te salvou? Olha, me salvou, nem sei, viu? Acho que foi Deus mesmo, né? Deus que me salvou. Agora, a frente do carro quebrou tudo e eu quase que bati com a cabeça na parede. Isso que me salvou. Eu quebrei todas as minhas pernas, meus pés, mas minha cabeça não encostou em lugar Mas será nenhum. que o fato de você ter batido de frente também pode ter sido ou não? Existe, nessa hora, a essa velocidade, existe alguma coisa para salvar ou não? É muita sorte, né? Inclusive na minha batida, você vê em câmera lenta, quase que o pneu bate na minha cabeça também. É? Então, você tem que ter muita sorte para sobreviver num acidente nessas velocidades. Você reza? Sem dúvida. Você eu não sei se a palavra superstição vai ficar aí bem aqui, mas você tem, antes de entrar numa pista, você tinha algum tipo de ritual ou tem ainda alguma coisa? Não, nunca tive isso não. Mas sempre, olha, eu sempre pedi, olha, ganho melhor e que ninguém se machuque. Eu sempre pedi isso nas minhas orações, em véspera de corrida, isso, aquilo. Você está dizendo que vença o melhor, é isso? É. Bom, mas eu vou insistir no acidente. Qual foi a sensação? O que você pensa naquela hora? O que acontece ali? Qual a sua memória daquele momento do acidente? Olha, não tem, praticamente a memória foi, eu busquei depois a memória, vendo tudo que aconteceu, lendo todos os relatórios daquele dia de teste, mas daquele dia a única coisa que eu me lembro foi chegar no circuito. Depois não lembro praticamente nada. E hoje em dia eu formei a minha memória, porque eu lendo tudo que aconteceu, quantas vezes eu saí, quantas vezes eu voltei, o que eu estava testando, isso, aquilo, as filmagens do acidente, tudo, então eu formei uma memória. Mas depois do acidente eu praticamente tive 20 horas de operação, 20 horas de anestesia geral, isso te corta muito a memória também. Mas você, na hora ali, pela memória que você de alguma forma reconstituiu, dá para pensar em alguma coisa? Dá para passar a vida em revista? Dá para pensar, agora vai ser uma... De jeito nenhum. Nada? Nada. Nada? Não. É o quê? Fração de segundos? Nem isso. Você esquece tudo.
Sabe, e você também, depois do acidente, porque eu falei, do primeiro ano, o primeiro mês, você toma morfina 4 cc e meio por hora, durante 28 dias. E isso te tira do normal. Isso, você está pouco ligando o que está acontecendo com a sua volta. Com a sua volta, o que aconteceu com você, porque você não está normal, você não está pensando... Está fora de si? Está fora de si. Pois é, você superou a morte e um vício, a morfina e a codeína. Você disse que tomou durante um mês morfina, depois passou para a codeína, não é isso? Passei 3 meses tomando codeína. Como é que é isso? Quer dizer, qual é? Descreve para mim a sensação desse vício. O que como é a codeína? Que é sair A codeína, disso? eu tinha uma gaiola envolvida na minha perna esquerda. E com os parafusos, parafusar direto no osso para segurar toda essa gaiola. Então eu tinha que tomar remédio contra a dor durante esses 3 meses que eu tive esse engradado No pé. E eu tomava essa codeína, que é da família da morfina, em hora, em 3 em 3 horas, uma pílula, 24 horas. Acordava de noite para tomar, porque senão eu acordava em prantos, né, de dor, né? E chegou um certo tempo que o doutor falou, olha, nós temos um problema, você vai ter um problema. E eu... Que problema? Ele falou, olha, você vai ter que sair do remédio. Você numa boa, né? Que problema, tal. E quando ele tirou tudo aquilo, toda aquela gaiola e tudo, ele falou, agora você tem que sair. Você pode sair de 2 maneiras, ou diminuindo a dose durante 6 meses, ou então sair de uma vez só, ou seria umas 7 dias. Foi aí que você entendeu que estava viciado, é isso ou não? Foi a primeira vez? Você não tinha essa consciência? Não, de jeito nenhum. Você não tem a consciência. Você toma remédio, porque é remédio contra a dor. E o que dá na hora lá? Você fica... Não, legal. Você dorme 14, 15 horas por dia. O pessoal vai te visitar, você conversa, tudo bem, depois você dorme normalmente. E quando eu parei de tomar, foi muito duro. Eu passei pelo menos 5 dias suando na cama, que nem um drogado, que nem um viciado de morfina. Você teve o cold turkey. É isso? Aquela coisa de arrepio. Como é que é? Olha, que é isso? No primeiro e no segundo dia não foi tão difícil. Depois você começa a ter aquela sensação daquele início de gripe que você tem, que começa a doer o corpo inteirinho, dói as costas, a pestana, a orelha, os cabelos, o couro cabeludo, dói tudo. E isso vai aumentando, você tem que ficar com frio, fica com calor, fica com frio, fica com calor. Isso dura 2, 3 dias assim. Dá desespero? Você não dorme, você passa 3 dias sem dormir. Então você dorme 15 minutos, acorda, e aquela dor, aquele agito na cama, aquela coisa. Então você pensa que vai tá no fim do mundo. E pouco a pouco você não come mais, você não quer beber líquido, não quer nada. E o médico tem que falar, olha, você deixa o remédio do seu lado e deixa um copo d'água. Se você não aguentar, você toma. Você aguentou? É a maneira de aguentar, porque ele falou, é a maneira mais fácil de fazer, você sair fora, porque você sai em 7 dias, você sai fora. E foram 7 dias? Foram 7 dias de horror. Quem segurou essa barra com você? A família toda. A família toda estava lá E nessas horas você não tem um outro remedinho que não vicia, que dê para quebrar um galho? Não tem, você tem que ficar a zero, é isso? Tem que ficar a zero, Vale a pena? Tô dizendo... Vale, porque esse próprio remédio traz problemas colaterais enormes. Não foi isso que eu falei, não. Eu tô perguntando se vale a pena você fazer uma coisa que te arrebente os pés, as pernas desse jeito, que te provoque tudo isso depois. Vale a pena? Você voltou lá, Piquet, me explica como é que se faz um troço desse. Quer dizer, você foi correr lá exatamente na mesma pista, Olha, por quê? eu voltei e vou voltar, sabe? Porque é uma coisa de dentro de você, porque não tem jeito, é o homem, ou é a complete idiotice, talvez não seja, mas é a vontade de guiar, a vontade de um desafio. É vício da velocidade? Também. Da velocidade, um pouco do perigo, da competição. É uma coisa muito estranha. Aliás, depois que você veio para Brasília, eu sei que esse seu vício da velocidade andou te causando alguns problemas, não foi, não? Eu tive uns problemas aqui. Eu declarei uma vez que eu ia voltar a correr porque eu já estava dirigindo meu carro a mais de 200 por hora na cidade. Mas é uma coisa muito difícil falar nisso, porque Brasília tem lugares de desertos, mas mesmo assim o secretário de Segurança Pública me chamou, me deu um puxão de orelha. Você não pode fazer isso, falar isso, porque eu sou um exemplo na cidade. E é verdade, não pode mesmo. Realmente eu pequei nesse ponto. Agora, você voltou lá para a Fórmula Indy. Você voltou para aquele bendito lugar lá onde você se acidentou. O que você foi se provar lá? O que você foi fazer? Qual foi a sensação na hora que você se viu naquele mesmo lugar? O que aconteceu com seus pés? Eles fizeram assim, não foi isso ou não? Não, pior não é isso. Pior que eu tive um acidente quase parecido, né? Só que eu bati por erro meu e bati no fim da curva. Então eu bati de raspão, mas eu escapei na mesma... Não foi na mesma curva, mas
De novo? De novo. Na volta? Então me diz, o que significa isso? Eu não sei explicar isso. A hora que você foi lá, o que você foi fazer? Você foi provar que você era mais forte do que tudo isso que você é capaz de controlar, essa coisa da máquina, do acaso, Olha, do destino, o quê? Eu não sei, é uma coisa difícil de falar, mas não acontece só comigo. Eu te garanto que eu quando bati lá em Imola, também é a mesma coisa. No outro dia eu quis correr, não deixaram eu correr. Eu te garanto que se o Senna não tivesse acontecido nada com ele... Se tivesse sobrevivido? Se não tivesse, onde ele tivesse batido a cabeça, ele ia levantar do carro, ia pro boxe e ia querer largar no outro carro. Eu não tenho dúvida disso. O que é? É um tipo de homem, é um tipo de gente que tem esta coisa, este vício da velocidade ou este vício do desafio à morte? Não é um desafio à morte, porque você nunca pensa que vai morrer. Se eu pensasse que ia acontecer, que ia morrer, você sempre acha que pode acontecer, mas não vai acontecer. Sabe? Isso eu sempre pensei. Eu sempre pensei que tinha condição de acontecer, mas não vai acontecer. Então, e aconteceu, né? E não tem um outro jeito de superar essa necessidade? Um lazer? Olha, o único jeito é o seguinte, é encontrar outros valores da vida que são mais importantes do que esse. Você encontrou? Estou encontrando a família, os filhos junto de mim, isso, aquilo. Hoje em dia mas eu ainda não pensei em desistir de ir lá e fazer, eu não quero correr profissionalmente, mas eu quero ir lá e quero ainda correr porque eu gosto disso, é minha vida. Agora, realmente, se eu achar que vai ser muito perigoso ou que tem condições de acontecer isso, aí eu nem largo, ou então evito, ando mais devagar, chega nesse ponto. Bom, vamos falar de outro desafio, casamento. Você é louco por casamento. Que instituição é essa na sua vida? Você não namora, você casa, passou a vida casando. Por quê? Eu acho que você tem que estar junto, né? Esse negócio de namorar, de estar separado e tudo, você não conhece a pessoa, imagina você, que nem você, todo lugar que vai aluga um carro. Não, você tem que comprar seu carro, né? A comparação Não, repete, por favor, pedir. Essa foi boa. Essa comparação, repita, por favor. Todo lugar que você vai alugar um carro? Não, é melhor você ter seu carro, né? Certo. Então... Você está com que marca agora? Não, você está casado outra vez, não está? Tô. Com quem? Chama Viviane. Quantos anos mais moça que você? Eu acho que uns 3. Uns 3 anos mais moça que você. Você casou, na verdade... Não. Ela é 18 anos mais velha que eu. E isso funciona? E funciona bem essa diferença? Olha, para mim funciona. O que mim funciona. Não, depende da cabeça da mulher, né? Lógico que tem que ser uma pessoa voltada para... Eu acho que para ela foi um choque muito grande. De um dia para o outro, virar mãe, sem ter tido filho, ter que tomar conta de casa, sem nunca ter tido casa. Então a coisa é mais chocante para ela do que para mim. Então ela que tem que ter a cabeça para aguentar isso, é mais difícil. E para mim não, para mim Você foi casado com uma brasileira, 2 estrangeiras e agora com uma brasileira outra vez. Existe diferença? Olha, existe muita diferença. A europeia, como na criação de qualquer família europeia, você não tem empregadas dentro de casa, você não tem facilidades. Então, elas são mais capazes de fazer as coisas, de arrumar, de cozinhar, de fazer isso. A brasileira já não, a brasileira se preocupa muito com tomar conta da casa, mandando as pessoas tomar conta da casa. Isso às vezes tira um pouco de privacidade da gente, mas eu também não quero casar com a cozinheira, eu também não quero casar com a arrumadeira, sabe? Mas é diferente, existe só essa diferença? Essa é a grande diferença. Enquanto mulher, todo mundo meio parecido? Tudo igual. Você e a imprensa estão se dando muito bem agora, apesar das suas pícolas reclamações hoje aqui. Você está se dando bem agora, não foi sempre assim. Quem foi que mudou, você ou a imprensa? Olha, os dois lados. Um lado que a imprensa começou a me conhecer melhor.
então me respeita mais. E outro que eu saí desse automobilismo, então hoje eu também não tenho que dar muita satisfação para a imprensa. Então eu tenho menos convívio, então ficou tudo mais fácil. Agora, todos os jornalistas que trabalharam comigo na Fórmula 1 ou foram especialistas na Fórmula 1, todos me adoraram e sempre tive um relacionamento muito bom com todos eles. Entende? Então, eu acho que o problema maior é que eu sempre, não é que eu fui perseguido pela imprensa, mas eu quando saí daqui de Brasília e fui correr em São Paulo, Super V, eu já era estrangeiro em São Paulo. Então era a imprensa de São Paulo contra mim. Eu quando fui para a Fórmula 3, tinha os paulistas correndo na Fórmula 3, como a imprensa toda era paulista e tudo, eu só saía do paulista, não saía de mim. Então eu sempre, sempre falava, mas por que isso? Mas por que isso? Então quando eu comecei a despontar, a ganhar o campeonato do mundo e tudo, aí eu comecei a dar o troco também, né? Então eu também não era muito simpático. Você também era bem mal criado, nossa senhora. Mas mal criado nas entrevistas bem idiotas. Entende? Que eu não consigo levar para casa uma pergunta idiota. Vem idiota, a resposta é mais idiota ainda. Então isso acontece muito, e até hoje acontece isso. Se a pessoa me faz uma entrevista e me pergunta uma coisa assim que realmente ele é despreparado, ou realmente não fez o dever de casa, ou realmente falou uma burrice muito grande, aí eu conto logo uma piada muito feia. Então eu rebato do mesmo jeito. Então isso acontece muito até hoje. No próximo bloco, bate-bola com Nelson Piquet. Até já. Bate-bola, jogo rápido com o tricampeão mundial Nelson Piquet. Mas antes, uma perguntinha. Quando corria, o Piquet dizia que estava entre os 5 maiores do mundo. Piquet, quem são os 5 melhores da história do automobilismo? E entre os mais conhecidos, quem são os 5 piores? Olha, eu digo os 5 melhores que correram junto comigo, né, nos últimos 10 anos, né? Porque, lógico, que você não pode tirar fora o Fangio, não pode tirar fora o Emerson. Mas eu acho que na minha época era o Lauda, eu, o Prost, o Senna. Faltou um. Nigel Mansell? Olha, eu não considero ele entre os 5 melhores. Por que não? Porque ele foi o único que teve 4 chances de ganhar 4 campeonatos do mundo e perdeu 3, ganhou 1. Aliás, que rixa você teve com o Nigel Mansell. Você chegou a dizer que ele tinha, como é que é, a inteligência do mosquito? Burrinho assim, ele não? Eu acho que existe mosquito mais inteligente que ele. Não acredito, não acredito, Piquet. Porque sabe o que mais você dizia dele? Você disse também que ele tinha conseguido uma façanha. As 2 mulheres mais feias do mundo. É verdade essa história? Essa é uma história que contaram também. Eu estou repassando a história que me passaram. Que ele tinha uma mulher, a estátua da mulher dele em bronze no fundo da casa dele. Então era uma coisa meio difícil. Por quê? A mulher era muito feia? Assim meio, um contraste meio... Feia? Feia é apelido, feia é uma maneira bonita de falar. Não, as 2 mulheres eram a mulher e a sua estátua. A sua estátua. Ou então você parou em 4 nomes no automobilismo, é isso? É isso que eu falei, você não pode contar, eu não estou contando com o pessoal que correu antes. Tem o Emerson, tem o Fangio. Mas então repetindo, você disse Lauda, Prost, você, Senna. 4. 4. E entre os mais conhecidos, os piores? Olha, piores, eu acho que tem vários nomes. Tem uns muito ruins que entraram na Fórmula 1 e pararam. Quais? Mas até hoje não me lembro mais. Tinha vários. Você andou falando muito mal do Gerhard Berger. Não, eu não falei mal do Gerhard Berger. O que eu falei do Gerhard Berger é o seguinte: ele foi o cara que mais me impressionou, porque com nenhum resultado que ele teve na Fórmula 1, em todos os lugares que ele foi, ele conseguiu estar na Fórmula 1 até hoje e é um dos mais bem pagos da Fórmula 1. Aliás, esse negócio de você falar de quanto ele ganha e quanto não ganha, tá te rendendo um processo. A Ferrari tá te processando? Não acho que a Ferrari está processando, não. Primeiro, que eu não falei quanto ele ganha, quanto ele não ganha. Eu falei que achava estranho o tanto que ele ganha, porque ele fez até hoje. Entende? Então, eu acho uma coisa estranha. Mas não é verdade que a Ferrari está te processando?
Eu não sei, até agora não chegou nada para mim. Mas você leu nos jornais? Eu li no jornal. Será mais uma invenção da imprensa? Não sei se chegou, eu só vou saber no dia que chegar o processo na minha mão. Até Aí agora eu posso nada. falar, até agora não chegou nada. Bom, e aí, você falou isso, o japonês era dos piores ou não? O japonês foi um ídolo no Japão, ele era muito ruim, ele era muito ruim, muito fraco fisicamente. Tinha o De Cesare que destruiu, quando ele correu de McLaren, ele num ano destruiu 18 carros. E teve vários outros que tiveram toda a chance do mundo e não fizeram nada. Você é conhecido como um cara que fazia carros, que fazia os seus próprios carros. O homem supera a máquina nesse momento ou neste esporte a máquina está sempre mais forte que o homem? Eu digo assim, entre uma máquina boa e uma máquina ruim, a diferença é muito grande. Entre um piloto bom e um piloto ruim, a diferença é muito pequena. Então a máquina é mais forte que o homem? A máquina é forte que o homem. Um piloto ruim numa máquina boa vence um piloto bom numa máquina ruim. Entendi. Porque a diferença da máquina é muito maior do que a diferença do piloto. E rapidamente, para começar o bate-bola, eu queria saber o que você acha que vai acontecer nesse Campeonato do Mundo? Schumacher vai ficar com ele? Esse Campeonato do Mundo perdeu toda a graça, não só aqui para o Brasil, porque não tinha o Senna disputando, mas para o mundo inteiro. Schumacher praticamente, não digo que ganhou o campeonato, porque ele tem que fazer um bom número de pontos para ganhar um campeonato, mas ele vai ganhar o campeonato facilmente. Não tem nenhum. O maior adversário dele é ele mesmo. Não E o Williams, você acha que vai pegar alguém? Agora o Williams teria por obrigação agora pegar o Prost de volta. Mas o Prost já disse que não corre mais. Seria o Prost. O Prost seria a salvação da Williams ali de tentar reverter aí o campeonato. Bate-bola, jogo rápido? Esse é ruim para mim. Vamos lá. A melhor dieta? Eu tô lembrando da última, é comer pouco, viu? Comer de tudo, mas pouco. O melhor carro? Novo. O pior caráter? Eu acho que o caráter aquelas pessoas bem pão duro é o pior caráter que tem. Ser pão duro, é isso? É que faz um mau caráter? É isso? É. Um passeio na contramão? Sabe o que você disse na outra vez que eu gravei com você? Não, nem lembro. Eu lembro. Você disse assim, eu tenho vivido a minha vida praticamente na contramão. Ah, é verdade. É verdade? Eu fiz muita coisa na contramão na minha vida. Se arrepende? Não me arrependo não, mas é a maneira que eu sou, sabe? Eu sempre arranjo uma coisa para complicar a minha vida. Mas é a maneira que eu sou, essa aí que é a maneira de ser muito sincero nas coisas, entende? Eu gosto de falar o que penso e não importa o que vai acontecer, entende? Isso já me deixou muito na contramão. E vai continuar na contramão, então? Eu não posso mudar do jeito que eu sou, né? Cinto de segurança, você usa? Olha, tem que usar, entende? É uma coisa boa. Muitas vezes, eu posso ser sincero, eu esqueço muito, mas é uma coisa boa de usar. Um apelido? Eu, quando era moleque, me chamavam de Mazola. Eu jogava muito futebol lá no Rio de Janeiro, lá na Saboia Lima. Mas você jogava tão bem quanto Mazola? Não, eu me lembro que eu usava aqueles Vulcabras, né? Aqueles Vulcabras. E sempre pedia pra mãe, olha, pega o Vulcabras aquele de amarrar, porque é bom pra jogar bola. Você jogava futebol de Vulcabras? Naquele dia não tinha tênis, né? Como não tinha tênis? É óbvio que não tinha tênis. Não, aquele tênis, não tinha tênis, jogava de Vulcabras mesmo. Futebol, sim, não, por quê? Futebol. Posso continuar a falar do futebol alguma coisa? Pode. Eu estive vendo aquela Copa de 70, agora eu chego em casa com os pés muito inchados, muito cansado. Dói seus pés? Todo dia? Dói muito, fim de tarde é muito ruim. E tem assistido muito televisão, e agora com a Bandeirante passou toda essa Copa de 70, e eu fiquei tão decepcionado com os jogos de Copa de 70. Com a seleção Canarinho? Como assim? Se você vê os jogos hoje, a velocidade dos passes, como o pessoal corria, como correm hoje, a perca dos passes antigamente, os passes não eram precisos, tinha o talento do Pelé, tinha o talento de alguns jogadores, mas não tinha essa velocidade, não tinha harmonia no campo. Eu acho que os jogos hoje são 10 vezes mais superiores do que os jogos daquela época. Mas por que a gente ganhava naquela época, então? Eu acho que o futebol em geral devia ser assim, né? Eu não sou técnico, nunca assisti muito futebol, mas hoje que eu tenho assistido futebol, eu cheguei à conclusão que hoje o jogo é
é 200 vezes mais competitivo do que Você diria antigamente. que qualquer grande time hoje joga melhor do que jogava a famosa seleção canarinho? Hoje, se pegar um Palmeiras, ou pegar um Corinthians, ou se pegar um São Paulo, dá uma surra nos canarinhos, mas de 10-0. Eu acho que você arrumou uma complicação falando isso. Enfim, o problema é seu. Mais uma pra Mais você. uma pra minha contramão. Uma oração. Ah, eu rezo muito. Mas qual? Preferência o Pai Nosso. O Cara a Cara de hoje é uma regravação de um programa que acabou ficando inédito. Às vésperas de 1º de maio, eu gravei uma entrevista com o Nelson Piquet, porque ele é uma personalidade, porque ele é um tricampeão mundial, porque ele é uma figura humana cheia de experiências e histórias para contar, e porque, afinal, nós estamos em plena temporada de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Pois bem, a partir daí, usando uma expressão do próprio Piquet, as bruxas estavam soltas. Houve o acidente com Rubinho Barrichello, morreu o piloto austríaco Ratzenberger, tudo na mesma pista onde Ayrton Senna não completou a curva Tamburello, Imola, Itália. O mundo veio abaixo, a comoção tomou conta do país e eu me senti na obrigação de refazer essa entrevista, já que não haveria sentido no fato de Piquet e eu não tocarmos no assunto. O Cara a Cara está começando. Passado o trauma, chegou a hora da apuração, da chamada caça às bruxas. Quem seria o responsável pela morte de Senna? Essa é a pergunta, né, que está por aí. Você sabe a resposta, Piquet? Olha, é muito claro isso. O problema é que foi uma perda trágica para o Brasil inteiro, para o Brasil e para o mundo do automobilismo. Ayrton era um piloto dedicado, já estava no auge, com uma experiência muito boa. Estava num ano que ele ia ter que provar muito esse ano, porque o carro dele não era superior ao Benetton, então ele teria que melhorar o carro para ganhar esse campeonato. Ia ser um campeonato muito interessante, já que começou ele atrás, ele teria que recuperar isso. Mas tem que se ver que é um esporte muito perigoso. É um esporte onde em toda corrida você sempre tem aquele receio que aconteça alguma coisa. Por exemplo, toda corrida eu tinha meu seguro, eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, a repartição do meu dinheiro, para não ter nenhum problema, para minha família, tudo. Então eu tinha consciência que podia acontecer. Acho que todos os pilotos têm ou não? Lógico que tem. A gente acha que não vai acontecer, mas no fundo a gente se precave bem. Todos os pilotos têm ótimos seguros feitos pela Lloyd na Inglaterra e tudo. E aconteceu. Para você ver, Ayrton naquela curva. Você se acidentou naquela curva também? Eu me acidentei 7 anos atrás, no mesmo dia, 1º de maio. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Para você ver, Ayrton naquela curva, só em corrida, em marcha de corrida, ele deu mais de 1000 voltas. Se você for contar os treinos, você pode botar que ele deu mais nesses 12 anos, nesses 10, 12 anos de corrida, 10 anos que ele correu lá, ele deu mais de 2.000, 2.500 voltas. E ali não é uma curva que você tem um erro, porque não é realmente uma curva, é uma reta torta. Agora, se acontecer alguma coisa naquele local, você vai ter um acidente feio, porque você tem alta velocidade e você está cercado de duas paredes do lado do outro. Quando houve esse acidente com você, me parece que você mudou seu comportamento a partir desse acidente nessa mesma curva. Houve isso ou não? Você passou a diminuir? Não diminuí não, mas eu fiquei mais lento de reflexo porque eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça igual, parecido, só que com menos dano, né, que houve com a Ayrton. Mas como eu falei antes, é um esporte perigoso e tem a possibilidade de acontecer isso a qualquer hora. Os novos regulamentos têm culpa? Você, por exemplo, desenvolveu a chamada suspensão ativa eletrônica para o Williams, agora está fora de regra. É bom, é ruim? Não, ela é mais rápida, mas ela é melhor, mas tudo que aconteceu nesse fim de semana não tem nada com o regulamento. Você acha que aconteceu o quê? Teve uma falha mecânica no carro. Sim, mas quando você diz assim, tudo que aconteceu nesse fim de semana não tem nada a ver com regulamentos. O que tem a ver com o quê? Olha, o que mudaram no regulamento esse fim de semana agora, para esse ano? Eles tiraram o controle de tração, que o carro fica mais rápido, mais difícil de guiar,
mais difícil de acertar porque na saída de curva. Você tem a suspensão ativa, que igualou muito a Fórmula 1 dos times. Tinham 4 times que tinham suspensão ativa, os outros times não tinham. Então igualou. Depois, tinha uma programação das marchas, que eram tudo programadas no carro, e hoje não pode. Hoje você tem que passar as marchas para cima e para trás, para frente e para trás. Então, o que aconteceu? O acidente do Rubinho, em primeiro lugar, ali foi um erro dele. Ele entrou rápido demais, eu conversei com ele. Ele entrou rápido demais naquela curva, tentando classificar o carro o mais rápido possível. O carro desgarrou muito, falta de gripe no chão, por qualquer razão. Ele usou a zebra como um trampolim e subiu, passou por cima do grade de rei e bateu nas telas. Foi um acidente muito sério, o carro capotou. Ele nasceu de novo. E não teve nenhum problema para você ver como é que o carro é forte. O acidente que houve do austríaco foi uma quebra do aerofólio, perdeu o controle na reta e bateu na parede. Não é para quebrar um aerofólio, mas às vezes acontece. O acidente que houve na largada, acontece, em cada 10 largadas, um acidente daquele acontece. Que a roda passa por cima e vai bater num espectador, é muito difícil, mas aconteceu dessa vez. E o acidente do Ayrton também. O acidente do Ayrton, em 12 anos que a gente corre em Imola, aconteceu 3 vezes. Aconteceu comigo, com o Berger e com o Ayrton. A mesma coisa. Ô Piquet, me fala uma coisa. Passada mais de uma semana da morte do Ayrton, acho que dá para falar com sobriedade sobre tudo o que se passou nesses dias. Sobre o acidente, você já disse como é que você viu esse acidente. Como é que você viu a comoção pública? E por que é que você não estava lá enquanto outros campeões estavam no enterro do Ayrton? Olha, realmente foi eu acho que não digo uma surpresa para todo mundo, mas foi uma perda muito grande para todo mundo. E com a ajuda da mídia, tudo, existiu esse calor de todo brasileiro, essa necessidade de chorar, de botar para fora. Botar para fora com tudo isso. Agora, realmente, aí tem representado o Brasil, como eu representei, como o Emerson representei nas nossas vitórias e tudo. E eu acho que isso foi muito bem reconhecido por todos os brasileiros. Agora, eu também vi muita política no meio, né? E eu, pessoalmente, não fui, primeiro porque não suporto funeral, vou no máximo na minha família. E segundo que, sei lá, eu não posso hoje, eu não tenho cara, na minha personalidade, na minha formação, vamos dizer, fazer como o Prost fez, que brigou até o último dia que ele saiu da Fórmula 1 com o Senna, escreveu um livro falando 1000 coisas, botando tudo para fora do Senna, disso, daquilo, aquilo outro, e depois vai lá no dia do enterro dele e fala que ele perdeu o espelho dele, perdeu a referência dele. Eu acho que isso é um modo demagogo que pode acontecer, que pode fazer uma pessoa dessa maneira. Então, eu me mantive, falando isolado, mas não achei com o direito da minha pessoa de ter que ir no enterro. Por quê? Porque ele é o piloto de Fórmula 1? Porque eu quero aparecer? Não sei, eu acho que... Na verdade, vocês não eram amigos mesmo, é isso? É isso que eu estou falando. Eu nunca fui... Posso até falar que eu era um companheiro de trabalho e tudo, mas nunca fui um amigo de chegar ao enterro. Agora eu vou ao enterro para quê? Para eu aparecer lá, que estou indo no enterro? Agora, Piquet, eu acho que isso está errado. E aí que o Bernie Ecclestone vira e diz aquilo que você sempre negou, que disse que você não deixou que ele levasse o Senna para Brabham? Eu não acredito que o Bernie falou isso. Não? De jeito nenhum. Mas foi publicado, que ele teria dito. Foi muita coisa publicada, mas você não consegue tirar isso da boca do Ecclestone. E agora, você vendo a potência que o Ecclestone é, o caráter que ele tem, o que ele faz pela Fórmula 1, você acha que um piloto no time dele, pago por ele, ia falar, não quero que esse corra, quero que esse corra? Por aí você já vê que é mentira. E ninguém vai conseguir tirar isso do Ecclestone ou de mim, porque é mentira. Você já falou com ele depois dessa declaração? Não, ele não fez declaração. Essa suposta declaração, então, você não falou com ele? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um relacionamento com ele normal. Quando ele foi no Brasil, eu conversei com ele, mas não acredito que ele fale uma coisa dessa de jeito nenhum. Agora, Piquet, vamos falar de politicagem internacional no automobilismo, que mais do que nunca foi levantado agora por causa desses acidentes todos. Balestre, Ecclestone, Foca, FISA, quanto é que isso ajuda ou quanto é
que isso atrapalha no circo da Fórmula 1? Olha, a Fórmula 1, há 15, 16 anos atrás, eu falo isso porque eu não estava lá, mas o Lauda corria nessa época, e o Lauda falou: Nelson, para você ver, eu fui campeão 2 vezes, onde eu ganhava $160 mil por ano. E de lá para cá, hoje um piloto ganha $15 milhões. Por que isso? Porque a Fórmula 1 hoje virou essa importância que foi feita pelos dirigentes. Antigamente os times vinham e negociavam com os organizadores, cada time negociava a parte e não recebiam dinheiro, era aquela confusão. Hoje em dia não. Hoje em dia existe uma associação, que são os Cartola, que fazem os países pagarem realmente o que a Fórmula 1 vale, o show da Fórmula 1. Hoje tem 1 milhão de espectadores assistindo a corrida de Fórmula 1 indireta. São 70 e tantos países indireta. Então, isso foi feito pelos Cartola, foi feito pelo Eccleston. Entende? Então, falam, o Eccleston matou, o regulamento matou. Mentira, gente. O regulamento tem feito. Hoje em dia os carros são os tanques de guerra. Hoje uma pancada daquela no muro a 300 por hora, se não fosse alguma peça do carro que bateu no capacete do Ayrton, o Ayrton saía do carro ileso. Como eu saí, como o Berger saiu. Você acredita então que foi uma peça mesmo que bateu na cabeça dele? Não há dúvida que foi alguma coisa da suspensão ou da roda, depois que bateu na parede, bateu de volta na cabeça dele. Entende? Porque ele saiu perfeito lá de dentro do carro. Entende? Se o carro bater naquela velocidade de frente na parede e não quebrar, entende? Então, existiu um azar muito grande, existiu um fatalismo muito grande. Agora, que falar mal da Fórmula 1, falar mal do regulamento, falar mal dos dirigentes, eu acho errado isso. Então eu quero traçar um paralelo aí. O Emerson já me falou aqui nesse programa que a Fórmula Indy é mais legal do que a Fórmula 1, porque existe mais amizade, mais companheirismo. Você o que acha? Você concorda? Qual a diferença entre Fórmula 1 e Fórmula Indy? Olha, você não pode comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy. São 2 categorias à parte. Fórmula Indy é uma categoria regional dos Estados Unidos e Fórmula 1 é uma categoria nacional, internacional, onde tem todas as fábricas juntas correndo atrás da Fórmula 1, onde tem 100 vezes mais dinheiro envolvido do que a Fórmula Indy. Fórmula Indy tem 2 ou 3 fabricantes de chassi. Fórmula 1 tem 15 fabricantes de chassi. Fórmula Indy tem 2 ou 3 fabricantes de motor. Fórmula 1 tem diversos fabricantes de motores. Entende? É diferente. A Fórmula 1... E tem mais carinho, compreensão, essa coisa toda. Mas isso é importante? Isso não é importante. O importante é a competição. Sabe? Que carinho numa competição, isso não existe. Pode ser que não tenha tanta rivalidade, porque tem menos dinheiro correndo, porque é mais um show do que uma competição. É menos competição para você por quê? Quer dizer, além do prêmio, que você está dizendo que é inferior, se bem que já vi foto dos caras quando ganham sentam em cima de $1 milhão. Pô. Olha, te dou um exemplo. Você com $15 milhões, você vai lá e faz um time de Fórmula Indy, que você pode até disputar, tentar ganhar um campeonato de Fórmula Indy. Com $15 milhões você não paga nenhum piloto na Fórmula 1. Você vê a diferença de verba, de dinheiro, sabe? Agora, eu sempre falo com o Emerson, o Emerson sempre foi meu ídolo, o Emerson abriu o caminho para todos os brasileiros que foram depois imitar o que ele fez. Inclusive imitam até hoje, acaba a Fórmula 1 e se aposenta na Fórmula Indy. Agora, que desvalorizar a Fórmula 1 para valorizar a Fórmula Indy porque ele ficou na Fórmula Indy está totalmente errado. Você está dizendo que se aposenta na Fórmula Indy? Fórmula Indy é esporte para aposentado. Eu acho que é esporte para quando você não tem mais nada que fazer, vai para lá. Foi você está indo lá. Mas agora. eu já fui, eu fui lá, vou fazer algumas corridas de amadorismo, isso e aquilo, sem dúvida. Eu falei, eu acabei com a Fórmula 1 e agora eu vou conhecer a Fórmula Indy como esporte. No próximo bloco, kart, filhos, universo atual de Piquet. Até já. Piquet sempre foi bom de briga e quando entra no negócio, entra pra valer. Por isso, quando voltou ao kart,
depois de uma brilhante carreira no automobilismo profissional, ele não deixou por menos. Botou grana, brigou na pista e agora está brigando nos bastidores. Primeiro, Piquet, eu gostaria de saber se um campeão de Fórmula 1 começa num kart ou num fusquinha, dando racha. Como é que é isso? Olha, geralmente o pessoal começa iniciando fazendo racha na rua, mas é errado. O kart é a base para o automobilismo. É um carro de competição onde você tem as reações muito rápidas, você tem uma competição muito cerrada, muito perto, um anda muito perto uns dos outros. Engraçado, não é o que você sente olhando, parece fácil o kart olhando de fora. É, mas você vê o kart, todo mundo que faz 2, 3 anos de kart, quando sai e vai para as categorias maiores, que é a Fórmula 4, a Fórmula 3, acha que os carros estão parados, porque o reflexo é muito mais lento. Os carros, apesar de ter uma velocidade maior, tudo ele é mais lento. Você está dizendo que é uma regressão, então? É uma regressão em reflexo, sem dúvida é uma regressão. Só que você tem que acostumar com a velocidade, acostumar com os perigos maiores. Mas você não começou num kart? Eu comecei no kart. Começou na bicicleta, que eu sei. Como é que foi a da bicicleta? Não, eu comecei no kart. Porque a bicicleta, lógico, aqui em Brasília, isso aqui foi uma aventura. Isso aqui em 1960 até 1970, isso aqui era uma cidade de aventura, né? Então, tinha 1000 histórias aqui. Agora... Não, mas você conta da bicicleta. Como é que você fazia na catraca? Como é que era aquela história? Naquela época não existia bicicleta de marcha, então a gente tirava a marcha, botava uma marcha menor, uma marcha maior na frente, só que você não conseguia andar no plano ou então na subida, então você andava puxado. E aqui em Brasília tem uma descida de Sobradinho, que a gente descia a descida para ver quem chegava, quer dizer, conseguia passar os caminhões na descida, chegava a quase 90 km por hora. Passar caminhão na descida? E vocês passavam mesmo? Passavam mesmo, naquela época era... Agora, você está promovendo uma revolução nesse universo do kart. Eu gostaria de saber em detalhes o que é que você está fazendo, por quê? E por que escapar das regras da Confederação Brasileira de Automobilismo? Olha, eu saí daqui de Brasília e passei 18 anos fora, praticamente. E quando voltei, encontrei o automobilismo e o kart em Brasília pior do que eram. E vi que os mesmos dirigentes estavam no poder esse tempo inteiro. Então eu realmente fiquei muito chateado, porque apesar do automobilismo, apesar de ter brasileiros representando o Brasil no exterior, o automobilismo regional está acabado. Acabado por quê? Porque as federações só querem roubar dos pilotos. Fazem categorias, organizam corrida baseado nas inscrições. Então cobram altas inscrições, não dão nenhuma organização, não correm atrás de patrocínio, não fazem nada. E só fazem criar multas para receber dinheiro. Então eu chamei o pessoal do kart, eles me pediram ajuda, eu falei, gente, basta, hoje com essa lei Zico, você pode fazer uma associação e promover seus próprios eventos. E é isso que você está fazendo? É isso que nós fizemos. O kart hoje em Brasília tem quase 100 participantes. Mas o Bufaisal está dizendo que isso são corridas piratas. De jeito nenhum, isso não é corrida pirata, tudo está dentro da lei. E eu acho que o Bufaisal, ele tem que realmente ver o que está acontecendo e concordar com essa iniciativa que não existia antes. Ele precisa fazer corridas regionais. Ele não precisa só trazer Fórmula 1 para o Brasil, ele não traz nada mais, bancar Fórmula 1 para o Brasil ou aparecer lá em São Paulo no dia de Fórmula 1. Ele tem que fazer as corridas regionais como fez a Lago, que na terra do Bufaisal fizeram associação como a nossa, com a Liga como a nossa, e num dia, num Racing Day, teve 65 mil espectadores. Teve mais do que na Fórmula 1. Aí você pode imaginar a carência do automobilismo no interior, no centro-oeste. Agora, você falou trazer Fórmula 1, você falou do kart, que andou considerado acabado. Agora tem gente que está apostando que a Fórmula 1, por causa desses acidentes, particularmente do Senna, também está acabado. Você acha que esses acontecimentos vão aumentar o público da Fórmula 1 ou diminuir? Eu não acho que aumente ou diminua, mas eu acho que acabar de jeito nenhum. Eu acho que logo, logo você vai ter aí um Christian ou um Rubinho, logo, logo pegando um carro bom, começando a ganhar corrida, e tudo isso reanima. O Brasil teve vencedores durante 22 anos, desde que o Williams ganhou um campeonato em 1972, até o ano passado, até o ano retrasado, nós temos liderado em 22 anos, nós ganhamos 8 campeonatos do mundo.
Entende? Então, e disputamos praticamente 15. Eu disputei, só dos 3 que eu ganhei, eu disputei 6 até a última corrida. Então, o Brasil tem tido sempre um bom representante. E isso basta ter um outro representante chegando, como está aí, o Rubinho está disputando, o Christian disputando, que o pessoal logo esquece, logo vem aí o novo campeão e logo o Brasil, a Fórmula 1 está... Isso você está dizendo no Brasil. E no resto do mundo isso também já está superado, não, você acha? No resto do Brasil, eu estou falando isso no Brasil. O resto do mundo, você hoje em dia vê o campeão alemão, você acha que o alemão não está assistindo corrida? Como nunca assistiu antes. Nunca tiveram um campeão do mundo. Piquet, voltando um pouco para o kart, você está correndo entre 2 de seus filhos, o Geraldo de 16 e o Nelsinho de 8. Era isso que você pretendia para eles, não? Eles fizeram a bicicleta sem catraca lá para ultrapassar. Não dá medo, não dá medo. Como é que você se sente quando vê seus filhos indo para o mesmo caminho da velocidade? Olha, tem que pensar da maneira que se eles gostam disso, se eles realmente... Eu não acho que... ou não tenho certeza que eles vão seguir o meu caminho, não vão seguir o meu caminho. Eu dou a chance, eles vão tentar isso. O esporte automobilismo, mesmo que você não seja um campeão, amadurece muito, ensina muita coisa, melhora na escola, a concentração. Então é um esporte bacana. Se eles vão ter a carreira pela frente, muito bem. Se eles gostam de fazer isso, tudo bem. E você numa boa? Eu vou ajudar ao ponto de ver se eles são capazes ou não. Se eles não são capazes... eles vão ter que fazer força eles mesmos. Agora, eu não acho eu acho que todo esporte é perigoso. Tem uns esportes muito mais perigosos do que... Sei, mas quando você vê seus filhos, você não sente nenhum medinho extra, não? Olha, não há dúvida que você sempre sente uma coisa na barriga quando eles estão correndo, né? Mas eu só quero saber vida, se né? você entendeu seu pai agora. Porque eu acho que a gente só entende os pais da gente quando a gente tem filhos. É verdade. Seu pai era contra você correndo, não era isso? Meu pai viveu muito pouco. Logo que eu comecei a correr, meu pai morreu. Então minha mãe é que tem sofrido muito. Agora, você teve que mudar de nome. O seu pai era um político. Você teve que... E foi ele que pediu para você não usar o sobrenome? Seu sobrenome é Souto Maior? Não, de jeito nenhum. Eu comecei a correr escondido. Então eu escrevi o Piquet com K. E depois não tive jeito de mudar, porque todo mundo me conhecia como Piquet. Então eu só mudei, escrevi o Piquet normal, com QU, mas aí já todo mundo me conhecia como Nelson Piquet. Então não tinha jeito de mudar. Mas eu comecei a correr de kart, tudo, escondido lá de casa. O seu pai chegou a discutir isso com você? Como é que era a sua relação com o seu pai? Eu vejo você sempre falando da sua mãe, mas você teve uma grande convivência com seu pai também. Não há dúvida, meu pai era tudo contra isso. Meu pai era contra tudo de velocidade, eu era mecânico, ele era contra isso, eu trabalhava na oficina, ele era contra, e era uma briga muito grande. Mas eu, como fui o último filho, como fui mais largado, e passei um ano nos Estados Unidos, então eu já vim mais rebelde, eu já fazia as coisas que eu queria. Eu não escutava muito dentro de casa. Então, essa relação me ajudou. Eu ser o último filho, ser mais largado e ter que se virar mais na vida, me ajudou a decidir as coisas que eu quis fazer, a me impor dentro de casa que eu ia fazer, não tinha ninguém que ia mudar a minha ideia. E... Ser mais largado quer dizer ter sido menos mimado, é isso? Vai aí uma pontinha de carência ou não? Não, nem isso, porque apesar da minha mãe, eu tive também a minha segunda mãe, que foi a Inácia, que trabalhou em casa durante 40 anos, que foi também a mãe da gente. Então eu acho que nós tivemos, até posso falar que tem 2 mães, mas não teve nenhuma carência de carinho, mas eu acho que mais assim... é o filho mais solto, né? No início você toma conta da educação. Minha mãe sempre falou que levava meus irmãos na escola particular, na aula particular, levava para isso, levava para natação. E eu não, eu vim em Brasília com 8 anos e me soltei aqui, nesse paraíso. Vindo do Rio, não é isso? Vindo do Rio. E me soltei nessa aventura aqui. Isso aqui era barro puro. Isso aqui era uma liberdade total. E essa mentalidade me ajudou, porque eu saí daqui, fui para São Paulo correr, fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você ficou fazendo o que nessa primeira vez? Nos Estados Unidos. Fez high school e já mexia com carro? Não, e jogava tênis. E naquele tempo eu só jogava tênis. Você é bom jogador de tênis assim? Fui muito bom jogador de tênis.
Mas agora com meus pés... Com os teus pés não tá dando acabou, mais? Você já tentou bater ou não? Eu sou muito parado, né? Ainda dá para jogar uma dupla assim, bem disfarçada, mas muito ruim. Então, ainda insistindo um pouco na relação pai e filho, você é um campeão, um tricampeão. E eu fico pensando na história do Pelé e do Edinho. Ele foi seguir a carreira do pai, mas foi pro outro lado, foi ser goleiro. Imagine, para a cabeça do Pelé, o que é isso? Essa história de superar o pai é complicado? Você acha que seus filhos vão se complicar pelo fato de você ser um campeão? Que tipo de pai é você? Olha, isso vai dar uma pressão muito grande em cima deles, e eu também dou uma pressão muito grande em cima deles. Isso é difícil, é uma coisa complicada. É complicado porque eu quero exigir muito, e eu sempre me comparo com eles. Então, para eles? Você fala para eles? Como você tem que fazer, como você tem que agir, isso, aquilo, é uma coisa muito difícil. Era melhor que se eu tivesse a experiência que tenho e não fosse quem eu fosse. De 0 a 10, que nota como pai você se dá? Hoje eu sou nota 20. 20? Eu já fui nota 2. Piquet, uma rapidinha para encerrar o bloco. Já que nós falamos, ou você falou deles, dos jovens talentos, Rubinho Barrichello e Christian Fittipaldi, quem chega na frente? Olha, eles são muito bons, e aí depende de quem emplacar um carro melhor, mais rápido. Aquele que conseguir adivinhar o carro que vai andar bem e seguir essa equipe e ter condições de aí vai se destacar mais do que o outro. Mas os dois sempre foram muito bons, os outros sempre brigaram desde o kart e mostraram, todos os dois têm um currículo muito bom. Agora, você que deve estar por dentro, porque você deve ter lá os tititis todos rolando sempre dentro da Fórmula 1. Tem fundamento essa história de que a Williams estaria pensando em levar o Rubinho Barrichello ou não? Você ouviu falar alguma coisa? No meio do ano agora, eu acho muito difícil, porque a quebra de contrato, isso é um problema muito sério, sabe? Porque você fica desacreditado. Imagina, o Rubinho vai para a Williams agora, quebrou o contrato, brigou com o time dele e tudo. Chega no fim do ano, a Williams já não andou bem, por qualquer razão. Então ele vai ter que quebrar o contrato de novo. Ele tem um contrato até o fim do ano, ele tem que cumprir esse contrato até o fim do ano, fazer mais experiência, e aí sim, se ele tiver que ir para a Williams, ele vai para a Williams. E se eles quiserem realmente o Rubinho, eles esperam até o fim do ano. No próximo bloco, Política e Negócios, por Nelson Piquet. Até já. Eletrodomésticos, moda, táxi aéreo, agência de modelos, pista de corrida de Fórmula 1, rastreamento por satélite, tudo, ou aparentemente tudo, pode ser um bom negócio para Nelson Piquet. Primeiro, Piquet, você está rico? Olha, eu estou rico de saúde, né? Isso é que vale. Essa resposta mais cafajeste para essa pergunta, que também admito que é cafajeste. Mas qual é seu patrimônio? Você conta ou não? Não precisa contar essas coisas, mas eu estou bem de vida, não tenho me queixar. Eu acho que eu ganhei bastante dinheiro, investi muito em muro, né, em propriedades, em tudo, e agora investi uma boa parte desse dinheiro nesse novo negócio nosso da Autotrac, que foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Autotrac, você está falando, é o tal do rastreamento por satélite. É o rastreamento por satélite. Saiu dos Estados Unidos essa ideia? Essa ideia está vivendo nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Já conseguiram instalar 70 mil unidades. O que é isso? Vocês... Olha, simplesmente vamos fazer uma maneira mais prática. Se você tiver uma transportadora, você consegue, de dentro da transportadora, de um computador 386, saber a qualquer momento onde está o seu caminhão. Mandar mensagem para o seu caminhão, receber mensagem do seu caminhão para dentro da transportadora em tempo real. Através de sistema informatizado, é através isso? de satélite. Através de satélite. Mas você diz assim, como é que você manda para dentro do caminhão? Você tem um terminal de computador? O que você tem lá? Você tem um 386 no seu escritório, na transportadora. Através de um móvel telefônico, você é ligado com a minha estação em Brasília, o sinal sobe no satélite, que é o BrasilSat, desce no caminhão, e o caminhão você tem uma antena, um receptor do satélite, e tem um laptop, onde você recebe todas as informações, você manda informação, e
No caminhão, quer dizer, no caminhão... caminho de 2 vias? E no caminhão você tem um sistema de navegação, que é um sistema super moderno, que se chama GPS, que é um sistema também por satélite, dá exatamente, precisamente, a localidade do caminhão. Então, toda mensagem que o motorista manda, junto à mensagem, vai data, hora e local. E automaticamente o sistema manda a sua posição em hora. Isso aí pintou por quê? Por falta de segurança? Não só falta de segurança, isso você faz a sua frota muito mais eficaz. O que você pode fazer com 20 caminhões, com o sistema desse faz com 15. Primeiro que você manda o caminhão a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Se o caminhão tiver um erro de endereço, ou tiver um pane no meio da estrada, no meio daqui para Belém, na hora ele manda a informação e fala, olha, eu quebrei. E Nelson Piquet por Nelson Piquet? Nossa Senhora. Vale quanto pesa? Você vale quanto pesa? Não sei, viu? Você está pesando muito ou pouco? Normal. Isso quer dizer o quê? Tô valendo normal, né? Você falou de você até agora mesmo, é tão difícil assim se definir objetivamente, não? É muito difícil, a gente nunca sabe, né? A vida muda muito, tudo. Eu te ajudo. Desbocado. Isso sempre foi. Irreverente. Sempre foi. Grande talento. No que eu fiz no automobilismo, eu me considero muito grande talento. Namorador. Já fui. Bom amigo. Sou. Dos meus amigos, sim. Comprador de briga. Já fui melhor. Bom, é o que você vale quanto pesa? É essa a sua definição? Eu acho que sim. Obrigado pela entrevista, Obrigado. Piquet.